Essa aula é uma aula que a gente deveria estar discutindo, né? Os demais trabalhos realizados de análise fílmica, né? Essa é a Isso. primeira roda de análise fílmica. E na aula passada a gente teve a apresentação de Neto, não é? Sobre o texto de Marcos Gonçalves, né? E o filme O Som ao Redor, que foi bem interessante. E hoje quem está presente é a Daniela. Eu vou abrir o seu trabalho, tá certo? Que eu achei bem interessante porque você discorda do Fernando de Tacca, né? E, e você coloca um argumento coerente. É esse, certo? Aí você quer, Daniela, falar, explicar um pouco? Pronto. Posso sim, posso. Tá. O filme que eu escolhi foi Rituais e Festas Bororo, né? Que é um filme gravado no período de Rondon, né, do SPI, em 1917. E o texto é de Fernando Tacca, a De Tacca. construção de Tacca, a construção da imagem do índio como um selvagem na Comissão Rondon. Né? E o autor ele vai propor, né, fazer uma análise desse filme a partir de como o Rondon representa este índio, né? A partir como selvagem, pacificado e integrado. E nessa análise ele é parte de uma decupagem das sequências cinematográficas e das tomadas que engendram a montagem do filme. Ele diz que vai partir de uma metodologia de aproximação, né, tentando se aproximar de como esse filme foi produzido e, assim, eu acho que a própria montagem mesmo das sequências, né, que ele toma os rituais, né, em vários momentos que aconteceria durante dias, né, esse ritual aconteceria durante dias e ele escolhe cenas e faz esse recorte e termina montando um filme, dando a entender como se o ritual, né, todos os processos de rituais acontecessem nesse dia. Tá, vá assistir na TV, depois você pega. E a compreensão, tá bom. E a compreensão e construção do sentido, né, da captação dessa imagem no campo e essa relação com a montagem, é o que ele vai falar. Cadê? Então, o autor ele divide que esse filme pode ser visto a partir de duas partes, né, aspectos da vida cotidiana, né, com a cultura material, que ele apresenta na cena, né, momentos de eles fazendo um artesanato, né, cesto, coisa de abano, né, e utensílios de barro na cerâmica, né, e o ritual funerário, que é exatamente a parte, né, que eles estão fazendo o ritual velando o corpo e fazendo todo o processo de passagem desse corpo. E no caso ele analisa que Reis ele omite a relação entre os bororos e os missionários salesianos. Né? Aí é aí que eu discordo dessa. Ô, filho, vai derramar, por favor. Daniela, aí é interessante que você tem um momento que começa a chamar ele de ela, né? Eu confundi. Foi a partir daí. Vai, diz. Pronto, aí no caso eu discordo nesse momento que ele fala da questão que o Reis omite essa relação do Bororo com os missionários salesianos, tipo assim, não exatamente como salesianos, né? Como se os indígenas que ele estivesse apresentando ali, eles estivessem no seu modo dito selvagem, entre aspas, né? Isolados, na verdade. Né? Ele ainda traz essa expressão, como se fossem isolados. Né? Mas não, e no filme, o rei não está preocupado com isso, não apresenta como se estivesse preocupado, porque em várias cenas, né, momentos de cena, aparecem pessoas usando roupas, né, que não seriam paramento do indígena, né, e as mulheres também estão sempre com a parte baixa coberta, né, com um pano cobrindo.
né? Acho que é na cena. Não sei se a gente poderia compartilhar o filme, será? Pode, Para apresentar. pode. Deixa eu ver aqui. Porque eu até observava assim, que não dá para ver direito, né? Porque como é imagem preto e branco e é antigo, acho que já é uma tentativa de recuperação do filme que eles fizeram. Tem uma parte no início do filme que aparece quando eles estão fechando o cerco do Baitô, né, com as palhas, aparece uma pessoa com um pano na cabeça que vai até o chão, parecendo como se fosse um hábito, né? Aí não sei se seria. Deixa eu procurar, vice, porque Deixa eu ver se eu acho também. Aquele link que está no curso, né? Ele não está funcionando, tá vendo? Mas é fácil no YouTube. Deixa eu pesquisar aqui. É fácil no YouTube. Pronto, aqui. Isso. Mãe. Meu filho, por favor, saia daqui. Deixa eu botar assim, Pronto, vamos lá? Assistir um pouquinho, né? Eu acho que já os primeiros minutos já consegue visualizar isso, né? Essa relação no caso dos sujeitos, né? Os indígenas com a câmera e a própria modo de produção do Reis, né? Esse filme etnográfico. Que é assim, bem interessante a questão do pioneirismo de Reis, né? Em relação a esse filme etnográfico, já em 1917, né, ter toda essa técnica de abordagem. E eu acho interessante quando o Fernando traz no texto nessa relação que eles mantinham, né, da Comissão Rondon, né, buscando apresentar essas imagens, né, para o público, né, indo buscar até parceiros fora do Brasil para estar financiando esses projetos. E aí é quando ela traz, né, que acho que o interesse dele é exatamente isso, né, não mostrar esse indígena pacificado, né, porque senão, já civilizado, senão eles não conseguiriam o objetivo deles, que era conseguir recursos, né, para suas atividades no campo. Batendo o timbó, né? Não estava vendo, né? Essa parte. Aí ele apresenta também nesse momento, né? Em algum momento da pesca, seguido desse do bater o timbó. Eu vou passar mais adiante. Aí a festa. Pronto, é nessa parte aqui. Se a gente desse deter essas pessoas que estão levando, cadê? Vai aparecer uma pessoa como se fosse um hábito. Tem um menininho que tá com um paninho na cabeça. Quero ver. Já passou. É no 4h52. Minuto 4h52. 4h52? Acho que é porque o meu é diferente, não. Não sei. Aqui, ó. Parar aqui. É aqui, no cantinho da esquerda. Deu para ver? Eu vi, sim. Vi, sim. Né? Então já tinha sido alguns vestes trazidas por esses missionários, né? Estão com vestes, né? Vestes, com pano, sempre cobrindo.
Deixa eu ver. Antes disso, no 5:29. No 5:29. Quando essa parte. Um pouco por aí. Ele parece, né, que os indígenas estão falando exatamente para a câmera, né? É. Apresentando como se explicasse, né, como se coloca o cocá, e ele apresentar a cena desse indígena de perfil, de lado, de frente, né, para explicar como é que é colocado. Tá? Por favor. Eu achei interessante, né, essa relação, como, tipo assim, parece que não existe, né, uma distância desses indígenas com relação a esses equipamentos, né? Não seriam tão selvagens assim. Algum outro lugar? Deixa eu ver aqui nesse outro ritual depois. Acho que no minuto 10, 30, quando os indígenas aparecem como se pousando para a câmera, né? Numa foto. Como se fosse fazer essas fotos típicas, né? Uhum. Que eles reúnem toda a comunidade e vão tirar foto dos presentes. E aí aparecem muitas pessoas de roupa. Aí no 11:25, quando esses indígenas começam o período da dança, tá vendo? Dá para perceber que todas as mulheres elas estão como se fosse de saia, né? Um pano amarrado. Pronto, nessa hora que eles estão saindo da cabana, aí tem umas pessoas que estão ali de vestido, roupinha branca, de chapéu, né? Como se fossem os missionários antigos. Acho que falta um pouquinho. Assim que eles estão saindo da casinha. E sim. Aí 10, né? Isso. É 11, depois do... É 11 já. Aí quando eu falar da festa, né, Passou. Aí passou. Aí, sim. Aí do ladinho dessa casa tem um senhor sentado, todo vestido de chapéu, e outros do lado, né? Sim. Aí dá para perceber que esse não seria um indígena, né? Pelo Sim. modo como ele se coloca, porque em outras cenas ele também vai estar no mesmo localzinho sentado. E aí já aparece muito assim, como é que se pode dizer? A introdução de muitos elementos, né, da cultura Aqui, branca, tô né? participando, todo vestido, tá vendo? Isso. E aí tem muito elemento, né, da cultura branca dentro desses próprios rituais. Uhum. Né? E era indígena ele. Aquele Isso. que tá de chapéu. Olha ele de calça. De calça. Outro que tá de calça. Participando ativamente. Uhum. Ó, ele tá ali, tá vendo? Aqui de E aqui saia. as mulheres de calça, tem uma que tá de saia, tem uma que tá toda de vestido. Né? E ela fala, né, que tem fotografias que é apresentadas no filmes que não foram usadas, não, fotografias que estão no livro, né, foi publicado também um livro do Índios no Brasil, que também representa esse momento, que tem fotografias que estão lá, que mostram mais esse contato, mas na cena do filme não aparece, né? Que ela fala deles estarem numa usina de cana-de-açúcar, né? Eles, no momento, estão também trabalhando da agricultura, implantação já de sistemas agrícolas. Eu acho assim, os homens são mais dispostos, né? Do Sim. que as mulheres.
Mas eu achei muito lindo esse filme. Aham. Eu achei. E é interessante que ela fala, né, em relação a como é que esse ritual funerário já teve interferência dos próprios missionários, que ela traz no texto, dizendo Ele, que nesse processo do enterramento, né, eles desenterram, né, desenterravam os indígenas num certo período e iam desossar para fazer um ritual a partir dos ossos, né? Tiravam toda a carne, essas coisas assim. E aí ele até coloca, né, que seria uma cena muito brutal, né, assim, de ver essa coisa, como é que ele chama? Que ele chama. olha ela com o vestido, né? Isso. É porque é um enterramento secundário, né? Uhum. Eles enterram, aí depois de um tempo tiram para cuidar dos ossos, né? Aí vai ser Isso. outra. Os Yanomami, eles fazem uma papa com banana com os ossos e comem. Interessante. Porque disse que o que eles concebem que é o melhor lugar de guardar os mortos é dentro do próprio corpo. Aí ele fala, né, essas cartinhas, como é que ele chama? Cartolas, né, ele traz essa descrição do que aconteceria na sequência do filme, né? Ah, Colocando água, né, para ah. acelerar o processo de decomposição dos corpos. Já o uso de ferramentas, né? O uso da enxada, né, para ajudar no processo. Acho engraçado que ele diz assim, né? Tínhamos ali a sensação de estarmos no tempo da descoberta, né? Do descobrimento. O, esse, esse ritual da Tadarina, né? Eu Não. acho que o Gabriel tem um trabalho com os Bororo, viu? Gabriel Alvarez. Mas vamos voltar, né, para o teu trabalho? Isso. É belíssimo. Não, não é agora esse. Peraí. Cadê? É tu? Ai, meu Deus, eu não estou abrindo certo. É esse daqui. Tá. Tá, acho que você colocou. Daí acho que dá para perceber, né, no filme, essas cenas, né, desse próprio contato a partir, assim, acho que necessariamente não uma pessoa de primeira viagem, né, que eles assim que para os que veem o filme de Reis pela primeira vez essa impressão de que aqueles indígenas eles estão completamente isolados, mas se a pessoa tiver um olhar atento, né, a gente percebe que não, que já tem muita interferência do branco, né? Essa questão da roupagem, da questão de equipamentos, né? E acho que na própria cena do filme, essa relação que os indígenas têm com a câmera. Mas não, embora ela disse que é uma inquietude que realmente deveria ser estranho naquela época, né? Em 1917, esses aparelhos dentro das comunidades, né? Mas há um diálogo, né, desses indígenas com a máquina, né? Aí, deixa eu ver aqui. Aí ele pode até não explicitar, mas para algum observador atento, o filme não omite essa relação à medida que aparecem pessoas usando roupas, chapéus e ferramentas como a enxada. E isso prova que o Bororo não está isolado, mas mantém a relação com o mundo dos brancos, né? Aí eu trago os minutos. Aí, embora ela reconheça que
presença eu... Cadê? Na segunda página, tipo assim, que é, embora ele reconheça, né, ele, o Fernando, reconheça essa presença da cana-de-açúcar, que foi uma introdução dos missionários, o autor, para o autor, todas as imagens elas transcorrem durante o ritual funerário Bororo, que é marcado por momentos de danças, cantos e uma profunda interação entre todos os indivíduos. Nessa cena do ritual, segundo Taka, Reis condensa esta prática de uma forma simplista, reduzindo uma dimensão temporal, que realmente dá essa impressão de que todo o ritual acontece em seguida, né, de forma contínua, não em dias. Então, ele faz uma análise em relação à oposição da câmera, ao posicionamento também da câmera, que, em primeiro momento, onde a câmera dirige a ação do indivíduo e escolhe o lugar para filmar, né, que tem momentos do filme, principalmente nos rituais, que essa câmera está parada, né, acompanhando toda a movimentação e coloca-se também no afastamento, né, numa distância que preserva esse ritual com uma neutralidade, que ele vai dizer, né, que procura não interferir na cena. Ele observa também a postura da câmera. Já repeti, já li duas vezes a mesma coisa. Reis utiliza de uma técnica textual para superar essa limitação do filme não sonoro. Porque, como não apresenta o áudio, ele tenta usar essas cartelas que explicaria o que viria a seguir, né, nas cenas. E o autor identifica ainda que o Reis tinha uma compreensão técnica, né? Acho que ele dominava muito bem essa técnica da cinematografia e também de uma questão etnográfica, né? De um filme etnográfico, porque ele vai dizer assim que ele vai usar muito das técnicas que a etnografia usaria em seguida, né? Dentro da antropologia. Aí, em relação à questão do filme, né? Nesse já no ponto 3. Para explicar mais o que me chamou a atenção no filme, o que me chama mais a atenção no filme é a forma como esses indígenas interagem com a câmera, né? E esse caráter inédito das imagens, né? Da participação nos rituais. Que Rondon estava ali em 1917, na presença dos missionários um pouco antes, né? Do Serviço de Proteção ao Índio, acho que é 1880 alguma coisa. Outra coisa foi a presença das pessoas usando roupas, o que dá a aparência de ser alguém de fora e que existe contato com o branco, embora o autor não mencione. Sair da página. Uma coisa que me incomodou não há, que também, igual também foi para o Fernando, essa colocação do tempo, né, em que os rituais acontecem, parecendo tudo em sequência, como se fosse tudo em um único dia, mas aí Reis, ele tem percepção dessa questão das limitações, porque ele coloca que muitos dos rituais aconteciam dentro das casas e ele não tinha como filmar por conta da luminosidade. Né? Então, ele faz isso sempre no ar livre, né? Nos momentos de rituais que são no ar livre. E ele tem noção dessa limitação, né? É como então, a questão da relação, né, dos indígenas com a câmera, que tipo, as mulheres sempre olham para a câmera em alguns momentos, né? Na parte da pesca, onde os indígenas têm a costume de morder aqueles peixes que estão se debatendo ainda, né? Eles sempre mordem, olham para a câmera, aí tem um ainda que ainda faz mais do que morder e olhar para a câmera, ainda levanta e mostra o peixe como se fosse um troféu, né? Aí acho que também chama atenção a técnicas que Reis usa nesse manuseio, né? Para acompanhar o ritual, sem interferir, como se fizesse o giro no cenário. E uma cena explícita que os bororos já estão integrados é observar que as mulheres estão sempre vestidas na parte de baixo, né? Acho que existia a preocupação de não mostrar, né? Maior, não é? Isso. Acho que é mais ou menos isso. Tem muita coisa, né? Acho que eu deixei passar muita coisa nesse texto, mas... Não, eu achei que você cobriu bem, né?
Eu gostei muito do texto que a Daniela escreveu, da análise fílmica que ela fez, né, citando o Fernando de Taca e o filme, porque ela pontuou, como a gente já foi, não é? E ela se guiou pela decupagem, né, pelo lugar onde ela aponta. Eu acho isso ótimo, sempre nas análises fílmicas, né? Você está assistindo, dá uma parada para aquele lugarzinho que você registra, fazer o comentário que você quer fazer. Acho importantíssimo isso, né? Então, eu gostei muito, Daniela, tá excelente, né? Inclusive o diálogo que ela mantém com o Detaca, né? Apontando o que concorda, o que discorda, né? E isso é muito interessante. E aquele olhar atento ao filme, né? Vendo como as cenas exibem, por exemplo, como os índios estão já no momento, né? De contato, utilizando ferramentas, utilizando, né? E eu acho que é interessante porque é uma exibição dos Bororo como selvagens, né? Mais que o Detaca destaca, né, Daniela? Mais dentro dessa tríade, né, que ele fala selvagem, é, integrados ou civilizados, Pacificados, e né? pacificados, que seria o meio termo, né? Os Acho que esse pacificados. já estaria no sentido de pacificados, né? Porque ainda estavam vivendo nas suas comunidades, mantinham muito dos seus rituais, né? Mas veja só, o selvagem está no próprio título do texto, Isso, é. e que eu acho que era a ideia do Major Reis, né? Exibi-los Enquanto praticando, selvagens, né? né? Essas práticas culturais, né? Bem. Bom, eu acho que dá para a gente encerrar, certo? Eu vou encerrar a gravação e a gente continua conversando um pouquinho, tá certo?